A aula de hoje é sobre luminotécnica. Nós vamos fazer um estudo dividido em 3 aulas, onde a primeira aula são os conceitos e as grandezas em luminotécnica, a aula 2, classificação das lâmpadas, a aula 3, projeto de iluminação. Cada semana, uma aula será postada no canal. Com esse conjunto de 3 aulas, vocês serão capazes de realizar um projeto de iluminação. Olá, gente! Vamos para mais uma aula de hoje no nosso canal, que é uma aula sobre luminotécnica, que vamos dividir em 3 aulas, e nessa primeira aula vamos estar estudando os conceitos e grandezas fundamentais. Na aula 2 estaremos estudando a classificação das lâmpadas, e na aula número 3 estaremos fazendo projetos de iluminação com os conceitos aprendidos na aula 1 e na aula 2. Vamos a uma pequena introdução. Vimos algumas videoaulas, né, principalmente as videoaulas de projeto elétrico residencial e de escritórios. Uma primeira aproximação que nós fizemos, né, como indicar os pontos de luz em recintos convencionais. Ou seja, aprendemos a determinar a carga de iluminação conforme estabelecido na NBR 5410. Porém, gente, existem ambientes interiores e locais exteriores que pedem uma iluminação que seja compatível com a utilização dos pontos de luz. Nesse cenário, eu digo para vocês que é exigido do projetista a elaboração de um estudo, né, detalhado, né, para o qual são necessários alguns conceitos básicos de luminotécnica, que estaremos tratando nessa videoaula 01. Bom, para o projeto de luminotécnica é importante conhecermos as normas existentes. Nós temos a NBR 5413 de 92 e a NBR 5461. Essas normas, gente, elas referem-se respectivamente à iluminação de interiores e terminologia de projetos. Então, na videoaula 2, nós vamos falar muito sobre a 5413, que ela trata de iluminação de interiores. Vamos a mais alguns conceitos. O que vem a ser a luz? Gente, a luz é uma modalidade de energia radiante que um observador verifica pela sensação visual de claridade. Essa claridade, gente, ela é determinada no estímulo da nossa retina. Isso de que forma? Sobre a ação da radiação no processo de percepção sensorial. No entanto, a percepção nossa sensorial, existe uma faixa de radiação a qual temos a percepção de um ambiente claro, né? Essa faixa de radiação percebida pelo olho humano, ela se situa entre 300 nanômetros e 780 nanômetros. Ou seja, em comprimentos de onda que variam de 380 a 780 nanômetros. Lembrando que o comprimento de onda, né, da luz, por exemplo, é a velocidade da luz c dividido pela frequência da radiação F, como vocês podem perceber aqui na minha equação. Agora vamos falar um pouquinho das cores. As cores, elas variam com o comprimento de onda. Ou seja, as cores são determinadas pela reação do mecanismo de percepção sensorial, gente, aos diversos comprimentos de onda. Então,
em função de vários e diversos comprimentos de onda, entre 380 e 780 nanômetros, que é a faixa onde eu tenho uma percepção sensorial, visual de claridade, dos diversos comprimentos de onda, a gente vai perceber cores distintas da minha fonte de luz. Bom, vamos agora para o primeiro conceito de intensidade luminosa. Esse é o primeiro conceito luminotécnico, intensidade luminosa. Uma fonte luminosa, gente, em geral, ela não emite igual potência luminosa, em todas as direções. Então, uma fonte, ela não emite igual potência luminosa em todas as direções. E o que vem a ser a intensidade luminotécnica? A intensidade luminosa, na verdade, ela é a potência de radiação luminosa numa dada direção. Aí a gente dá o nome de intensidade luminosa. Então, o que é a intensidade luminosa? É a potência de radiação luminosa numa dada direção. A intensidade luminosa ela pode ser descrita pela razão entre o fluxo luminoso φ, que sai de uma fonte luminosa e se propaga no elemento de ângulo sólido, cujo eixo, gente, coincide com a direção considerada para esse elemento de ângulo sólido ômega. Na figura abaixo onde eu estou passando o mouse, tem uma fonte luminosa irradiando, né, potência luminosa em todas as direções, e eu vou tirar aqui a intensidade luminosa, que é o quê? Que é essa radiação luminosa numa dada direção. Então, eu estou pegando o centro da minha fonte luminosa, que é o centro da esfera. Vocês podem ver o mouse passando aqui. Eu tenho um ângulo sólido. A razão entre o fluxo luminoso, olha só, a razão entre o fluxo luminoso e o ângulo sólido, eu tenho a intensidade luminosa. Então, a intensidade luminosa é a potência de radiação luminosa numa dada direção. Esse ângulo sólido, ele é medido em esterradiano, ou seja, podemos dizer que a intensidade luminosa ela é medida em candelas, que significa um esterradiano, que é o ângulo sólido correspondente à área de 1 metro quadrado em uma esfera de raio 1 metro. Então, podemos entender como intensidade luminosa, né, a potência de radiação numa dada direção. Que direção é essa? Nessa direção desse ângulo sólido. E a intensidade de radiação é fluxo por ângulo esterradiano, que é dada com sua unidade em candelas. Agora vamos para mais uma outra unidade luminotécnica, que é o fluxo luminoso. O fluxo luminoso, gente, é a potência de radiação total emitida por uma fonte de luz e capaz de produzir, gente, uma sensação de luminosidade através do estímulo da nossa retina ocular. O fluxo luminoso ainda pode ser entendido como a potência de energia luminosa de uma fonte percebida pelo olho humano. A unidade de fluxo luminoso é chamada de lúmen, que a gente representa por Lm. Bom, as lâmpadas são fontes de luz artificiais, né? Conforme cada tipo de lâmpada, né, ela apresenta uma determinada potência, né? E essas lâmpadas apresentam fluxos luminosos com diversas eficiências. Então, eu vou ter lâmpadas com melhor eficiência, uma lâmpada com melhor eficiência do que a outra, dependendo do tipo de lâmpada. Essa eficiência, nós vamos ver, essa eficiência é o fluxo luminoso por watt, ou seja, é lúmen por watt, que é a minha eficiência luminosa. Continuando ainda falando do fluxo, a gente comentou que as lâmpadas
conforme seu tipo e potência, elas vão apresentar fluxos luminosos com diversas eficiências. A eficiência de uma lâmpada ela é dada em lumen por watt, ou seja, a eficiência equivale à razão entre o fluxo luminoso emitido sobre a potência consumida por essa fonte, ou seja, por essa lâmpada. Então, as diversas lâmpadas apresentam fluxos luminosos distintos e eficiência, né, distintas, sabendo que a eficiência é a razão entre o fluxo luminoso e a potência, né, necessária para emitir aquele fluxo luminoso. Essa tabela abaixo, que vocês podem observar, é uma tabela que foi adaptada e extraída do livro de instalações elétricas do Júlio Naisker, de 2013. Ela apresenta aqui o tipo da lâmpada incandescente, a potência da lâmpada incandescente, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts. Qual é o fluxo luminoso dessa lâmpada de 100 watts? 1380 lumen. Qual é a eficiência? É a razão entre o fluxo e a potência. A razão entre o fluxo e a potência, eu tenho 13,8 lumen por watt. Já uma lâmpada fluorescente de 40 watts, ela apresenta um fluxo luminoso de 3.000 lumen. Isso me dá uma eficiência de 75. Ou seja, uma lâmpada de 40 watts emite um fluxo luminoso maior do que uma lâmpada de 100 watts, né? E apresentando assim, então, uma eficiência muito maior e uma economia, né, gente, de energia. Porque aqui eu tenho 100 watts e aqui embaixo eu tenho 40, dando uma sensação luminosa maior no ambiente, colocando lâmpada de 40 watts fluorescente. Então, a eficiência de uma lâmpada é a razão entre o fluxo luminoso e a potência por ela irradiada. O lumen, gente, ele pode ser definido como fluxo luminoso que é emitido segundo um ângulo, né, sólido de 1 esterradian por uma fonte pontiforme de intensidade variável em todas as direções e igual a uma candela. Então podemos dizer que a intensidade luminosa é dada a candela, em candelas, e uma candela equivale a 1 lumen, como vocês podem observar aqui. Então, o que é importante entender do fluxo luminoso? Que as diversas fontes de luz apresentam fluxos luminosos distintos. E a eficiência equivale à razão entre o fluxo e a potência da lâmpada em watts. Vamos agora para o terceiro parâmetro muito importante para o projeto, que é agora a iluminância. A iluminância, gente, na verdade é fluxo por metro quadrado, né? Então, o que vem a ser a iluminância? É a relação entre o fluxo luminoso e a superfície sobre a qual os raios luminosos incidem. Raios luminosos em 5413, ela apresenta os valores de iluminância de ambientes, conforme vamos tratar lá na aula número 3, que é projeto luminotécnico, ou seja, projeto de iluminação. Então, a unidade de iluminância é conhecida como lux, que é definido como a iluminância de uma superfície de 1 metro quadrado, recebendo de uma fonte pontiforme, na direção normal, um fluxo de 1 lumen. Então, a unidade de iluminância é lumen por metro quadrado, que a gente dá o nome de lux. Existem equipamentos conhecidos como luxímetros, que fazem a medição da iluminância do ambiente. Aqui tem uma figura em que se traduz o que foi colocado aqui. Eu tenho um fluxo de 1 lumen sendo emitido, cobrindo uma área de 1 metro quadrado. Então, o fluxo luminoso dado em lumen, dividido pela área de 1 metro quadrado, me dá 1 lux. Então, lux é fluxo por metro quadrado, ou seja, é 1 lumen por cada metro
quadrado. Ainda falando um pouco da iluminância, essa tabela abaixo, ela apresenta alguns exemplos de iluminância. Essa tabela foi extraída do livro Júlio Naisker, de 2013, onde apresenta aí dias ensolarados de verão em local aberto. A gente tem uma iluminância de 100.000 lux. Dia encoberto de verão, 20.000 lux. Dia escuro de inverno, 3.000 lux. Boa iluminação de trabalho interno, gente, 1.000 lux. Boa iluminação na rua, uma boa iluminação na rua de 20 a 40 lux. Noite de lua cheia, gente, apresenta uma iluminância de 0,25 lux. Luz das estrelas, 0,0. Luz das estrelas. Então, a iluminância é a razão entre o fluxo e a área, correto? É a razão entre o fluxo e a área. E as iluminâncias são definidas para os diversos tipos de ambientes na norma NBR 5413. Pois bem, gente, a gente chega ao final 54, que é a aula 01, são os conceitos das grandezas, onde utilizamos o livro de instalações elétricas de Júlio Naisker, né, e Luiz Sebastião Costa, que é a 6ª edição, né, da editora LTC de 2013. E também utilizamos o livro de instalações elétricas do Ademário Cotrim, né, da editora Pearson de 2009. Agora, vocês daqui uma semana vão receber a videoaula 02, dando continuidade a essa videoaula.